Bom dia, meus amigos. Hoje nós estamos aqui para mais um episódio do Pod Clean Saúde e Gestão. E hoje eu tenho o prazer de trazer esse convidado, esse cara que é um cara assim, um espelho para a gente como pessoa, como profissional. Dr. Marcos Rodrigues, médico oftalmologista, um servo de Deus, um legendário, né? Um cara que eu admiro muito como pessoa, como profissional, que eu tenho o prazer de conhecer desde a época de faculdade, né? Então conheci todos os períodos aí, né, que você passou, e eu sou um cara muito feliz, muito orgulhoso de me considerar seu amigo. Seja bem-vindo ao nosso podcast, para esse bate-papo aí, falando sobre saúde, gestão, um pouquinho sobre Deus também. Seja bem-vindo, Marcos. Para mim é um prazer, né, estar aqui nessa manhã, recebendo o convite seu, do Renan. Fico muito à vontade, porque a gente já tem uma amizade aí de mais de 20 anos. Quantos anos? 20, né? A gente se conheceu, a gente era jovem, né, com toda aquela pujança da juventude, e a vida vai acontecendo, vamos construindo nossas famílias, nossa profissão, né, e a gente pode dizer que nós somos vencedores, né? Porque Deus cuidou de nós o tempo todo, né? E para mim é muito bom, prazer falar sobre essa área, falar sobre a família, falar sobre a nossa profissão, né? Que é um sacerdócio divino, né? Tanto a odontologia como a medicina, né? Elas andam caminhando aí em prol da saúde do paciente. Muito obrigado pelo convite. Legal, prazer receber você. Seja bem-vindo à nossa mesa de bate-papo. A gente vai falar um pouquinho sobre gestão, um pouquinho sobre saúde e um pouquinho sobre chamado e propósito de Deus. E nesse nosso papo eu fiquei com uma dúvida. Aonde que se convergiu o chamado de Deus e a medicina na tua vida? Meu irmão, hoje eu estava pensando antes de vir para cá, e Deus me fez lembrar. O Hugo é cirurgião dentista, e poucas pessoas sabem, mas eu fiz 1 ano de odontologia, né? E naquele ano, no dia do meu aniversário, eu tinha 19 anos. Deus falou para mim que naquele ano Ele concretizaria a minha vida profissional. E eu passava em frente à clínica, que os estudantes ali faziam a parte clínica da odontologia, e eu olhava e eu falei um dia para minha mãe: eu não me vejo lá dentro. E aí, mas eu sempre gostei da saúde, sempre gostei né? Quando fui estudar anatomia de cabeça e pescoço, eu adorava ficar ali estudando. Eu esculpi os dentinhos, as minhas esculturas ficavam muito bem feitas, muito boa, né? Muito bonito, meus dentes ficaram muito bonitos. Eu fiz dente em pedra de sabão, fiz dente né? Então assim, e aí Deus falou comigo que naquele ano Ele ia definir minha vida profissional. E naquele ano surgiu a Faculdade de Medicina de Araguaína, e eu fui da primeira turma, né? E aí eu fiz vestibular. E eu tinha uma carga, assim, eu estudava muito, fazia cursinho em Goiânia, então eu passei com muita facilidade. Então, a medicina para mim é um sacerdócio, né? Eu sempre quis, desde criança, e Deus organizou isso, né? Deus organizou que eu fosse para a medicina. E eu sempre digo que fazer medicina é fazer diferença na vida das pessoas, né? A gente tem essa habilidade manual que eu tinha, e hoje eu sou cirurgião de catarata, né? Uma cirurgia muito delicada. Sou cirurgião de córnea, que é uma cirurgia também muito delicada, né? Então, mão grande, mas Deus ungiu aí pra gente fazer o bem para as pessoas. No final, o talento do manual veio a ser aplicado de outra forma, mas bem próximo, né? Do dente para o olho ali, foi tudo fácil ali. Mudou um pouquinho, só um pouquinho da área de atuação, foi um mas... projeto de Deus, né? Não foi... Eu tenho certeza que eu seria um excelente cirurgião dentista também. Então, mas Deus quis me levar para um outro caminho, né? Eu falo que assim, a gente, quando vai procurar um profissional, você tem a questão da confiança técnica, que você vai, né? Mas eu acho que quando você conhece um pouco mais a pessoa, essa confiança aumenta muito mais, né? E não é à toa que hoje você é o oftalmologista da minha família inteira, né? Acho que já operou mãe, tia, primas, enfim, tios, já Sogro. Meu sogro, isso aí. Foi muita gente que... E eu falo assim que
você é um cara que, quando pensou nesse podcast, eu falei, cara, eu tenho que levar o Marcos, porque você é um cara que transforma a vida das pessoas com saúde e também falando da palavra de Deus, né? Eu me espelho muito nisso, vejo você, a sua dedicação a isso, e eu tenho certeza que você já transformou e já ajudou a transformar muita gente aí com esse trabalho. E outra coisa também que não podemos esquecer de falar dele, né? O cara é campeão brasileiro de jiu-jitsu, não é pouca coisa não, entendeu? Além da parte profissional, ainda tem essa parte esportiva. Conta um pouquinho como é que foi isso aí, da onde surgiu o jiu-jitsu na sua vida? Então, meus filhos, eles faziam, eu sempre quis fazer arte marcial, eu fiz judô dos 7 anos aos 11. Quando nós viemos para o Tocantins, meu pai veio montar uma cerâmica e minha mãe trabalhava no Banco do Brasil. Palmas não tinha condição nenhuma de morar, em 89. E aí, eu encerrei a carreira no judô, porque aqui não tinha arte marcial, né? Não tinha professor de judô. Eu lutava judô no Elefante Branco em Belo Horizonte, eu fui lutar na Argentina. Então, assim, né, aquela coisa de criança, fui campeão mineiro quando era criança ali. E aí ficou incubado esse negócio. E aí com 40 anos, hoje eu estou com 46 anos, 41, meus meninos estavam fazendo jiu-jitsu na escola. E aí o professor me convidou para fazer uma aula. Eu falei, hoje eu vou lá. Vou resolver essa situação lá com o professor, ver se esse professor sabe lutar. Rapaz, ele me deu uma surra. O professor Caetano vai assistir a gente aí. E aí ele falou, vamos colocar esse rapazinho no lugar dele, sabe? E aí comecei na faixa branca, tinha uma preocupação muito grande de não me machucar, não machucar as mãos. E aí nós estamos nessa trajetória. E aí em 2023 eu fui no campeonato levar os meus filhos para lutar. Aí eu já era faixa azul, aí não era faixa branca ainda. Aí na sequência eu virei faixa azul e falei, o ano que vem eu vou vir lutar o brasileiro. Aí em 2024 eu fui, fiquei em 3º lugar. Aí em 2025 fui campeão. Preparo, né, físico, mental. Em fevereiro eu fui no Legendários, me ajudou demais. No preparo físico eu entendi que o meu corpo consegue mais do que eu acho que ele consegue. Então isso me ajudou muito no preparo. E o jiu-jitsu é muito mais do que um esporte. O jiu-jitsu é uma arte marcial que trabalha a mente, a nossa mente. A resiliência, a pressão. A gente sofre pressão todo dia, né? Então o jiu-jitsu é pressão o tempo todo, né? Então, para mim, casou muito bem a arte marcial com a minha profissão, porque eu opero cerca de 20, 30 pessoas por semana. Então a pressão é grande, né? Muita responsabilidade, né? E colocar as coisas sempre na mão de Deus, né? Porque eu faço a minha parte, faço bem feito. Mas o paciente também tem que fazer a parte dele, né? Se cuidar, usar os colírios. Tem paciente meu que opera comigo hoje, amanhã manda vídeo lá do Araguaia. Eu tô aqui, no Araguaia. Mergulhando aqui, tô aqui pescando aqui, mas tá tudo bem aqui. Aí manda com um óculos gigante, um óculos de natação gigante. Tá tudo protegido aqui, e na voadeira. Na voadeira. Então a turma dá trabalho um pouquinho, sabe? Sei o que é isso. E curiosidade, o que passa na tua cabeça antes de um transplante, de uma cirurgia, assim, ligado a essa parte, tanto espiritual quanto técnica? Como é que é essa preparação? Há um bom tempo, eu sempre oro antes das minhas cirurgias, dos dias cirúrgicos, que são as quartas-feiras, né? A gente opera sempre às quartas-feiras. E o transplante de córnea, eu não consigo entender como que um médico, ele tem a função de fazer o bem para as pessoas e ele não tem experiência com Deus, porque é divino, né? A medicina não é uma profissão, a medicina, a odontologia, né? A área da saúde, nós precisamos de Deus para atuar. E o transplante de córnea, o que é? Você vai pegar uma córnea doente, que é a parte transparente ali da parte da frente do olho, que ela está doente. Então você vai tirar uma córnea de uma pessoa que faleceu, que a família doou os dois olhos, às vezes você pode aproveitar os dois, pode aproveitar só um, e a gente tira a córnea, que é essa parte da frente do olho, tira a córnea doente do paciente com anestesia geral ou com bloqueio, né? Mas a maioria das vezes é anestesia geral. E a gente tira aquela córnea doente, pega uma córnea boa,
coloca e dá 16 pontos. É uma cirurgia complexa. Tem risco de perder a visão, perder o olho, às vezes pode perder o conteúdo do olho ali na hora da cirurgia, porque você abre 100% da parte anterior do olho, né? Muitas vezes a gente opera também a catarata neste mesmo ato operatório. Se tiver a córnea doente e tiver catarata também, a gente faz isso também. A gente abre mais fundo um pouco, tira a catarata e coloca uma lente intraocular. Então, assim, é uma cirurgia complexa. É uma cirurgia que o paciente pode perder o conteúdo ocular no ato operatório. E tem que orar, meu irmão. Tem que pedir a Deus para abençoar, porque não está nas nossas mãos, está na mão dele, entendeu? Então, a gente tem feito muita diferença na vida das pessoas. Tem paciente, por exemplo, que é olho único, já perdeu o outro olho, não tem o que fazer, está perdido. E a única chance dele de voltar a enxergar é fazendo uma cirurgia tríplice, por exemplo. A tríplice é essa, você tira tudo, você tira a córnea, você tira a catarata, você implanta uma lente e depois sutura a córnea boa por cima. Então, a gente tem feito diferença na vida das pessoas, depende muito de doação, né? Então aqui no Tocantins a gente tem uma fila ainda, de mais de 200 pessoas aguardando o transplante de córnea. A gente sempre fala que aquele momento de tristeza, né? A família fica triste, fica chateada ali porque perdeu um ente querido, mas no momento às vezes de doar, né? Doar os órgãos, porque ali a terra vai comer mesmo, não vai você ter a oportunidade de ajudar uma pessoa, voltar a enxergar, isso é uma maravilha, né? E aí fica, né, a dica aí para as pessoas, né, que em vida possam fazer essa doação, né? Já passar essa informação para os familiares, né, que em caso de falecimento, que ninguém quer, ninguém espera, mas que ele possa realmente, esses órgãos, né, esse coração possa bater no peito de outra pessoa, possa fazer que uma pessoa que não enxerga passe a enxergar, né? Então fica aí a dica para todo mundo que faça a sua doação, doação voluntária, vamos dizer assim. A título de curiosidade, o transplante, as doações de órgão no Brasil, antigamente, vocês lembram que tinha na carteira de identidade, quem não queria doar, colocava não doador de órgãos e tecidos. Então, só que hoje no Brasil é assim, a família que decide. Então é importante isso que você falou, Hugo, manifestar a vontade, né, para a família, porque às vezes ele vai a óbito e ele não falou, mas ele não falou nada pra gente. Se ele queria doar, se ele não queria doar. A família às vezes fica com medo de doar, pensar assim que está contrariando a pessoa que faleceu, né? E a alegria é muito grande às vezes, né? Eles ficam querendo saber, a córnea foi para quem? Será que ele está enxergando? Será que deu certo? Aí a gente fala, não, deu tudo certo, está enxergando, mas a gente não pode falar para quem foi. Mas, é interessante, né? Mas... Eu vejo às vezes aqueles vídeos, por exemplo, de coração, né? Às vezes colocam um doador para encontrar com receptor. É muito emocionante. Você imagina você, como pai, ir lá e encontrar com uma pessoa que você sabe que o coração do seu filho está ali batendo naquele peito ali. É uma sensação, né? Hoje em dia, com a rede social, eles ficam vigiando a rede social para tentar achar, sabe? A gente fica tentando quem que recebeu o coração, quem recebeu o coração, quem recebeu o rim e tudo, e assim, é interessante. O ser humano, né, cara? Tem a relação afetiva, né? Então, isso é muito bom. Legal. Tava olhando nossas perguntas aqui, muita coisa a gente já se respondeu, mas eu fiquei com uma curiosidade ligada ao jiu-jitsu. Você falou sobre o jiu-jitsu, eu sou faixa preta de judô, eu gosto muito da arte marcial. Eu acho que toda criança dos 7 aos 10, 12, 15 anos deveria fazer o judô, porque ajuda a gente a ter autocontrole, a ter uma disciplina muito maior. Essa é a minha experiência. Eu queria entender um pouco da tua experiência do jiu-jitsu trazido agora para a medicina, porque você falou que teve contato ali depois dos 40 anos, mas com certeza isso mudou de alguma maneira o ato de concentração, o ato de formas de agir. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Então, como eu falei, a pressão na profissão nossa é muito grande, né? A área da saúde, a pressão psicológica é grande, existe uma cobrança, né? Você vai operar uma pessoa e a família quer, e o paciente quer enxergar no outro dia e a família também, né? E a arte marcial é muito mais do que um esporte. Toda criança deveria fazer uma arte marcial, né? E o que eu vejo da vantagem do jiu-jitsu em relação às outras artes marciais? Eu fiz judô também.
Só que o judô é uma luta em pé. E tem muita queda. E aí, a vantagem do jiu-jitsu é que ela é uma luta que começa em pé e termina no chão. Então a gente envelhece fazendo a arte marcial. O judô é muito mais violento no sentido de que as quedas podem machucar. Né? Uma queda, eu tenho 65 anos. Eu tomar uma queda no judô, eu não vou voltar, a não ser que eu saiba cair, eu já seja judoca há muito tempo. Né? Então, mas respondendo a sua pergunta, a pressão na nossa profissão é grande, do resultado. E o jiu-jitsu é pressão o tempo todo. Você entrou no tatame, se você não apanhou naquele dia, apanhou entre aspas, você não treinou. Você vai lá para ser contrariado mesmo. Né? E você tem a chance de, né, às vezes um menino de 16 anos, ele te dá um baile. Aí você, vamos começar de novo. A vida é queda e começar de novo. A vida você cai e levanta. A vida é isso. Na minha profissão, eu não tenho só sucesso. Às vezes a gente tem alguns insucessos que não dependem de mim. Às vezes eu fiz a minha parte. Mas, às vezes... Então a cabeça fica... Você fica mais resiliente. Você fica mais organizado. Né? Esses dias meu pai falou para mim, filho, você é muito organizado. Eu falei, pai, eu acho que o jiu-jitsu me ajudou também na organização da minha vida, da minha profissão, da minha clínica, né? A gente fica muito mais autoconfiante, muito mais disciplinado, né? Eu fui campeão brasileiro de jiu-jitsu, então assim, quando que eu pensei passar isso pela minha cabeça? E aí eu estava treinando tanto que lá, sinceramente, foi as lutas mais fáceis que eu já fiz, porque eu estava muito superior, estava treinando muito, E às vezes a gente pensa assim também, foi campeão brasileiro de jiu-jitsu, eu lutei Master 4, então são pessoas de 45 a 50 anos, nenhum deles tem intenção de machucar o outro. Ali são senhores querendo ser campeão brasileiro, mas você não quer machucar o outro, você quer ganhar dele já com uma técnica. consciência muito diferente. Né? As famílias estão lá na arquibancada assistindo. Não existe aquela pressão, existe aquele ali, mas você não tem intenção de machucar o adversário. De jeito nenhum. Às vezes na juventude, né? 15, 16 anos, você não está nem aí para o outro. Você quer ser campeão independente de qualquer coisa. Se o outro machucar é um problema dele. Mas a gente tem essa consciência de que a gente não quer machucar ninguém. Então o jiu-jitsu me ajudou na mente, no pensamento, né? E a experiência com Deus, né? Para mim, a medicina está muito ligada à experiência com o Senhor, né? Então, eu vejo que as famílias, elas precisam principalmente o homem, assumir o papel de homem em casa, né? E trazer a responsabilidade dos problemas para ele. Foi minha mulher que fez isso. Meu irmão, a responsabilidade da sua casa é sua. Você tem que assumir, você é o varão da casa. Então e isso me ajudou também. O jiu-jitsu me ajudou nisso, de trazer a responsabilidade dos problemas da minha casa para mim, né? Então, e não ficar sempre jogando, às vezes, a gente não pode transferir a responsabilidade das coisas ruins que acontecem com a gente para as outras pessoas, ou para a esposa, ou para o seu chefe no trabalho, né? Então, eu perdi a luta, a culpa é minha. Eu tive insucesso na minha casa, a culpa é minha. Eu tive insucesso no procedimento cirúrgico, o que eu falhei, né? Então, às vezes as pessoas querem jogar a culpa das coisas para os outros. Então, isso é muito importante, assumir, né? Aquilo que for seu, você assume. Você não vai assumir o que é do outro, né? Então, se cada um assumir o seu, eu assumir o meu, você assumir o seu, fica mais fácil a gente caminhar, né? Caminhar. Com certeza. E eu, como participo um pouco mais, né? Mas quem está nos ouvindo aí, às vezes não sabe, mas assim, eu vejo e acompanho o quanto a religião é forte, importante para você, né? Eu vejo, você faz um trabalho social também, né? Um trabalho lá, acho que em Santa Rosa, não é isso? Conta um pouquinho como é que é isso, de onde surgiu esse, né? Então, isso aí na sua vida. O evangelho, ele é ligado ao trabalho, né, Hugo? Então você cresce espiritualmente quando você trabalha na igreja, você serve na igreja, né?
Então, meus filhos eu tinha 33 anos, quase 34, foi quando o Marcos nasceu. O Marcos hoje tem 13 anos, o Arthur tem 11, vai fazer 12 agora. Então foi bem pertinho os dois, né? E aí minha mãe levou a gente para a igreja desde criança. E aí quando eles começaram a ficar um com 2 anos, outro com 1 ano, aí um dia eu olhei para eles e pensei assim, eu preciso dar o melhor para eles. E o melhor para eles não é eu mandar eles irem para a igreja, é eu ir, se eu for, eles vão também. Então eu decidi que a partir daquele momento eu ia servir o Senhor. E aí comecei a ir na igreja, aqui em Palmas, e aí surgiu a oportunidade do pastor falar: Marquinhos, o Senhor mostrou para você assumir a igreja de Santa Rosa. Eu falei: amém, mas como é que é isso? Não, você vai lá, vai dar assistência para eles, você vai fazer os cultos, fazer visita, não tem muito. Quem vai operar vai ser o Senhor, você vai fazer a sua parte. Aí a gente fica ali desesperado: rapaz, como é que eu não sei nem arrumar uma gravata, não sei nem fazer nada, como é que faz um louvor, como é que tem que clamar pelo sangue de Jesus antes, né? E às vezes a gente dá aula, a gente vai para frente apresentar um mestrado, doutorado, mas subir no púlpito é diferente. Eu lembro que a primeira vez que eu dirigi um louvor, eu tremia todo. Então, e aí isso tem 11 anos. Eu estava conversando com a minha esposa esses dias, ela até postou na rede social, meus meninos correndo dentro da igreja lá em Santa Rosa. E esse é o propósito de Deus por enquanto para mim, né? E aí a gente vai servindo o Senhor. Eu sou diácono na minha igreja, né? A hierarquia lá é obreiro, diácono, ungido e pastor. E nós estamos orando, né? Nós estamos na mão do Senhor. E o trabalho, servir na igreja, porque aí você cresce espiritualmente, você tem compromisso de ler a palavra, de ler a Bíblia. Como é que você vai pregar? Como é que você vai evangelizar se você não ler a palavra? Você tem que ler a Bíblia. Então o segredo está na palavra, é ler a Bíblia. E Deus é a conexão do homem com Deus, é a Bíblia, né? Então Deus fala muito com a gente através da palavra. Legal. Isso aí. Dentro do nosso propósito no podcast, a gente fala muito de saúde, mas a gente também fala um pouquinho de gestão. E você soltou aí agora há pouco falando da minha clínica. Como é que é isso? Onde você atende hoje? Como é que funciona o teu espaço? É uma clínica? É um espaço complementar? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. A nossa clínica, nós temos consultórios, temos sala de exames e temos centro cirúrgico, né? Então as cirurgias são feitas lá também. Direção de Deus, meu irmão. Deus está cuidando, olhando o tempo todo, orientando, vai por aqui, isso aí que eles estão fazendo errado, não faz igual. Senhor, mas está todo mundo fazendo, não faz, você vai fazer o certo, né? Então, ouvindo a voz de Deus o tempo todo: Senhor, eu posso comprar esse equipamento? Senhor, é para eu construir esse hospital aqui? É para eu fazer, né? Então, assim, sempre ouvindo a voz de Deus, e as coisas vão acontecendo e não tem faltado nada, né? A parte financeira não é o mais importante para nós, né? Sempre, toda a minha equipe, quem não servia a Deus hoje serve. Então isso é interessantíssimo, né? Todos tiveram experiência com Deus. Então, mas é uma porta para evangelizar. Um fato curioso que eu vou te contar, que aconteceu essa semana: uma recém-formada oftalmologista me procurou querendo trabalhar comigo e tal. Aí eu falei: não, tudo bem. Ela falou: eu posso ir no dia cirúrgico? Ela falou: eu falei: pode ir lá. Aí nós começamos a cirurgia às 7h30 da manhã, deu 10 horas, 10h30 mais ou menos. Aí eu falei para ela: e aí, doutora, você entende? O que você achou aqui da manhã e tal? Não, gostei muito, mas você entendeu qual que é o principal objetivo aqui? Aí ela falou, pensou, aí ela falou assim: entendi, doutor. Aí, qual que é? Ela falou: evangelizar, né, doutor? Eu falei: o objetivo aqui é sempre ter uma palavra de esperança para o paciente, muito mais do que prescrever um óculos, muito mais do que deixar a pessoa
sem usar óculos nenhum, porque a partir dos 50 anos ninguém quer usar óculos, né? Incomoda, né? O óculos da presbiopia é muito chato, né? Tá aqui nós três aqui de óculos, né? Eu tô esperando, assim, né, ansiosamente. Já tentei burlar, né? Falar, Marquinhos, vamos antecipar isso um pouquinho. Vamos fazer essa cirurgia mais rápida. Mas não teve acordo. Não, espera um pouco. Eu já fui 2 vezes. Não, espera, não tá na hora. Daqui a pouquinho. Então, o objetivo nosso é evangelizar, meu irmão. É falar que existe um Deus, né? Que o Senhor, no altar do Senhor, tem solução para todas as coisas. Para doença, para relacionamento, para casal, né? Às vezes Deus faz a gente experimentar algumas coisas, até para a gente poder levar uma palavra. Às vezes você está com dificuldade no seu casamento. Meu irmão, ora com a sua esposa, chama ela para orar, tenta achar onde é que está o problema. Às vezes se cala, a mulher está falando, deixa ela falar. Se cala, não retuca não, porque meu pastor fala que adolescente e esposa sempre está pronto para brigar. Se você for enfrentar, meu irmão, vai dar problema, não tem jeito. E a gente tem que ouvir os mais velhos, né? Se ele dá esse conselho é porque... Já tiveram a experiência, né? Então a gente vai entendendo. E meu pai fala outra coisa, que tinha que ter 2 vidas, uma para aprender e a outra para viver de verdade, sabe? Porque a primeira é só para viver, né? Só para aprender, porque... Você chega no final é que você está aprendendo como é que você deveria ter vivido lá atrás. Exatamente. Não tem como voltar. Se a gente pudesse, de novo, né? a gente pudesse voltar hoje, lá nos 20, 25 anos de idade, com certeza nossa vida seria diferente. Às vezes eu vejo a pessoa falando assim, eu não me arrependo de nada que eu fiz. Eu falei, oh meu Deus, eu queria... voltar para ter... Eu queria voltar para fazer tanta coisa diferente do que eu fiz antes, né? Com a sabedoria de hoje, a gente faria tanta coisa diferente. É isso aí. Mas e como que você gere o seu negócio ali, Marco? Como que funciona ali na... Antes de você responder, Marco, assim, a gente tem um propósito dentro do podcast de ensinar também esse recém-formado, essa pessoa que está vindo e começando a carreira, ou até mesmo quem já está na carreira e está patinando ali. Então, essas perguntinhas de gestão, se você puder dar para a gente ali um pouquinho do que você fez dentre o evangelizar, o trazer um propósito, que eu acho que ficou muito claro, o teu propósito levado para as pessoas, para a tua equipe, para a tua construção. E dentro desse propósito, com certeza teve algum processo, teve um padrão ali, como é que a tua recepcionista passou a trabalhar, ou quando a tua agenda aumentou, como você lidou com isso, para a gente poder levar um pouco de educação também para essas pessoas. Eu melhorei muito como profissional, sabe? Principalmente nos últimos 2 anos, no sentido de atender melhor o paciente. E hoje eu estou trabalhando muito menos com volume, sabe? Oftalmologia é muito volume, né? Então, e o Hugo falou uma coisa de relação com o paciente, né? Relação de confiança. O paciente confia muito na gente e aí decide, vou fazer uma cirurgia, vou me entregar para esse profissional. Então, o conselho que eu dou para o recém-formado, aquele que formou agora, que está começando a carreira, sempre atender bem o paciente. Sempre atender bem o paciente. Mas eu estou atendendo pelo plano de saúde, eu estou atendendo pelo SUS, né? Eu não vou fazer essa cirurgia tão caprichada porque é pelo SUS. Esse não é o caminho. O caminho é você fazer bem feito, como se você fosse fazer num parente, num familiar seu ou até em você mesmo. Se você fizer no seu paciente o que você faria em você mesmo, você nunca vai errar. Então, se você está fazendo pelo SUS, você está submetendo aquele valor que foi proposto. Senão, você não faz. O paciente não tem nada a ver com isso, né? O paciente nem sabe. Ele está entregando ali, talvez o sentido maior que ele tem, né? Que é a visão, porque eu vejo assim, às vezes uma criança que já nasceu sem a visão é uma coisa, ele não provou aquilo, né? Agora, quem teve a visão a vida inteira e perder aquela visão deve ser uma situação muito difícil, né, de pessoa passar. Então, de gestão, o conselho que eu dou é que se você fizer isso, a parte financeira vai vir. E aí você tem que se organizar, né? Sempre cortar a despesa,
né? E esse é o nosso pulo. Como é que você lida com isso? Esses indicadores, Sempre cortando essa despesa, gestão? sempre cortando Você despesa. olha os relatórios com frequência? Como é que funciona isso lá no dia a dia? Então, lá na clínica, todo dia 10 eu tenho acesso ao faturamento do mês anterior, né? Então eu sei quanto que eu faturei de plano de saúde, quanto que eu faturei de particular, quanto foi cirurgia, quanto foi exame, né? Então de onde está vindo as fontes de renda, né? Hoje, rede social, mídia tem que fazer, quem não é visto não é lembrado, então você tem que estar... Todo mundo está com o celular na mão, o celular acaba atrapalhando os nossos relacionamentos, então tem que estar vendo, tem que estar fazendo alguma coisa, porque o paciente, até aquele paciente que já é seu, ele fica feliz de te ver na rede social. Sim. Então, e eu tenho os números na mão. Por muito tempo eu não tinha os números na mão, mas hoje, uns 5 anos para cá, eu tenho todos os números na mão. Eu sei de onde está vindo minha renda, onde que eu estou falhando, né? Então, isso é importantíssimo, né? E por que veio esses 5 anos atrás? Da onde veio essa virada de chave para você ter o número na mão? A preocupação de que o faturamento era muito alto antes. Então você começou a perceber que o faturamento caiu. E aí você fala, não, eu preciso acompanhar um pouco mais, né? Como é que está essa situação. Mas eu estou muito feliz na minha profissão justamente por causa do atendimento individualizado. Legal. Isso aí é muito importante, né? Diminuir a carga de serviço, né? Então você chega num patamar, eu tenho 20 anos de formado, você chega num patamar que agora você vai selecionar seu paciente, né? Quem que você quer atender, né? Você vai focar no paciente, por exemplo, se eu sou cirurgião, eu vou focar no paciente acima de 50 anos, é esse paciente que eu quero atender, né? O paciente que tem um potencial que ele vai fazer. E assim, às vezes tem muita gente que não sabe que existe uma cirurgia para ele ficar sem óculos. Muita gente ainda não sabe, às vezes ela quer, mas não sabe como chegar, né? Então, mas a gestão de uma clínica, de um consultório na área da saúde é importantíssima, a gestão financeira, né? Você vai diminuir despesa que não vai causar mal para o paciente, né? Mas você sempre está olhando a parte dos números, né? Você olhar o pagamento, né, dos boletos, você acompanhar né, você mesmo faz, ou alguém faz mediante a sua autorização, e aí você vai acompanhar os números é muito importante para o sucesso. Legal. Uma coisa que eu acho que ouvir sua opinião sobre isso, né? Porque a gente na área da saúde tem 2 caminhos, né? Negócio próprio ou prestar serviço para terceiros, né? Você que tem o seu negócio próprio, eu não sei, acho que talvez você já sempre teve, né, e tal, eu não sei se você teve essa outra experiência, né, mas assim, o que você acha? Você aconselha esse que está formando? Você acha que ele deve ir trabalhar um tempo, de repente, sem esse custo, essa ideia da gestão, sem ter que cuidar do negócio para pegar a experiência e depois fazer? Ou você acha que isso é perfil? Tem gente que tem que só prestar serviço a vida inteira e tem gente que já nasce e já tem que ir pro... Então, eu acho que pegar a experiência é importante, para você não entrar... Às vezes você vê a vida do outro e não sabe pelo caminho que ele já trilhou, né? Então, depende muito de perfil, mas independente do perfil, eu acho importante a pessoa prestar o serviço por um tempo. Como tudo, né? Então, eu fiz residência de oftalmologia numa clínica privada. Então, 3 anos eu fiquei dentro dessa clínica privada e eu vi o que eu achava certo e o que eu achava errado. Às vezes eu me vejo cometendo os mesmos erros que meus chefes cometiam e que eu botava defeito, né? Que precisa ser corrigido. Agora, o meu perfil é um perfil de ter o próprio negócio, né? Então, eu nunca prestei serviço, mas eu acho que o recém-formado, pelo menos por uma parte do tempo dele, é importante ele passar um período de aprendizado, né? E sempre ouvir a voz de Deus, né? Agora, tem gente que não tem perfil, né? Porque ser dono de um serviço dá muito trabalho, né? Você tem que tomar decisões, né? Às vezes decisões que desagradam. Então, mas eu acho que é importante por um tempo a pessoa prestar um serviço em uma clínica, num consultório, num hospital, para ele entender o processo, né? Ter essa experiência, então, você né? Não vai montar uma pizzaria se você não tiver trabalhado na pizzaria. E assim, o hospital, clínica é a mesma coisa, né? Você tem que entender o negócio
a gente, mesmo trabalhando em um serviço, a gente não aprende tudo, mas a gente tem um norte, né? Ó, isso aqui, o caminho é por aqui. Começar totalmente no escuro, né? Não é fácil, não. Não é mesmo. Hugão, e a nossa dica de milhões? Isso aí. A gente tem um quadro aqui, Marcos, que é assim, é o quadro onde a gente quer sugar do nosso convidado, assim, se você tivesse que dar aquela dica para o seu paciente, né? Ó, faça isso que você vai, vamos dizer assim, vai envelhecer melhor, vai evitar problemas, né, visão lá na frente e tal. Aquela dica para aquele paciente que está nos assistindo ali, que você pudesse dar para ele, ou para postergar uma cirurgia, ou para que ele enxergue melhor, né? Aí é com você. A dica que a gente dá em relação à saúde visual, né, é primeiro entender que a avaliação oftalmológica ela é anual. Começa com o teste do olhinho na maternidade, né? E aí, com um ano, tem que avaliar a criança e assim vai seguindo anualmente, né? A gente vê criança que a gente faz diagnóstico de catarata congênita no teste do olhinho, retinoblastoma, que é um câncer que, né, pode acontecer, a criança vai nascer com esse, né, a leucocoria, que é aquela manchinha branca que tira a foto, aí vê a criança com aquela manchinha branca no meio da pupila, isso chama-se leucocoria. Então, é uma preocupação. Então, a avaliação oftalmológica começa desde criança. Muitos pacientes de 30 anos, que às vezes até convive comigo, mas eu nunca tive a oportunidade de avaliar, chega no consultório, não, vai lá para poder ver seu óculos. Chega, o sujeito tem um glaucoma, já está com a doença avançada, nunca foi no oftalmologista. Então, o acesso à oftalmologia no Brasil é muito difícil. Então, o que eu recomendo? Recomendo que as pessoas vão ao oftalmologista pelo menos uma vez por ano para ver se está tudo bem. Ah, nunca fui com 30 anos. Então vai, para ver se está tudo bem. Às vezes chega lá, está tudo certo. A grande maioria das pessoas está tudo certo. Mas às vezes tem uma doença ali, um glaucoma, né? O idoso às vezes é a DMRI, né? A catarata. E para a nossa região aqui, o uso de óculos escuros, né, para proteger os olhos do sol, uso de lubrificantes oculares na época da seca. Então isso é trabalhador braçal, né, óculos de proteção, serralheiro, né, maquita, roçadeira. Isso aí é um veneno para o olho. De vez em quando a gente pega uns casos, às vezes, que o paciente perde o olho mesmo. Então, importantíssimo o trabalhador usar o EPI, né, para proteção dos olhos, né? E servir o Senhor, né? Estar na presença do Senhor, procurar uma igreja para você servir o Senhor, aquela que você se identifica mais, né? Criar os filhos na presença do Senhor, levar os filhos para a escola bíblica dominical e com certeza isso vai fazer uma diferença muito grande na vida da pessoa. E a gente jamais poderia, né, finalizar essa entrevista, esse bate-papo aqui, sem falar da sua experiência, né, que você teve, que eu também já tive. Renan ainda acho que não subiu a montanha, né, Renan? Mas do Legendário? Não. Tá na hora de ter essa experiência com Deus aí. Mas eu queria que você contasse um pouquinho, porque você viveu recentemente uma experiência que foi de servir com seu pai subindo a montanha, né? Eu não pude estar presente nesse, mas eu imagino que tenha sido uma experiência fantástica, porque eu sei que seu pai, sua ligação com seu pai é muito forte, né? E conta um pouquinho sobre a experiência sua, quando você subiu a montanha dos Legendários e depois você serviu algumas vezes e agora, por último, de servir com o seu pai subindo a montanha. Conta um pouquinho sobre isso. O Legendários é algo inspirado por Deus, né? É uma experiência muito interessante. As pessoas me perguntam como é que foi que você descobriu, eu via na rede social. E aí eu me interessei, né? E interessante que antes de ir, eu ficava ouvindo os louvores e eu já me quebrantava.
Porque eu sabia que eu ia ter um encontro com Jesus lá em cima, né? Ah, mas você já tem experiência com Jesus? Tenho. No meu dia a dia, eu abro minha Bíblia, ele fala comigo, né? Só que você passar 72 horas orando, longe da rede social, longe da correria do dia a dia, isso faz a gente ter um encontro com Deus, né? Então, foi uma experiência individual muito boa para mim, né? Eu tive um encontro com Jesus lá em cima, eu já tinha tido outros encontros, com 11 anos de idade Deus falou comigo, né, através dos dons espirituais. A primeira experiência que eu tive foi num monte, orando, eu era criança, e Deus falou comigo. E crianças, tinha umas 8 crianças, e o Senhor falou comigo, especificamente comigo. E então foi uma experiência muito boa que eu tive há mais um ano atrás, né? E aí, as outras vezes que eu fui servir, convidei os meus amigos, eu sempre digo que os homens que eu amo, eu quero que eles tenham essa experiência. Porque eu sei que eles vão ter uma experiência e muitas vezes, na falha dele, que ele nem sabe que ele tem. E às vezes aquela falha que ele tem, às vezes dá ira. A pessoa é muito irada, muito brava. E Deus trata com ele lá na montanha. Tá vendo, meu filho, isso que você está fazendo aqui? Pois é, isso aqui que eu não quero que você faça mais. Aqui foi a última vez que você fez isso. E a experiência com meu pai foi a última vez agora, né? Era para o meu irmão ir. Desde a primeira vez que eu fui, eu consegui a inscrição do meu irmão, ainda não foi, mas uma hora ele vai conseguir ir. E aí ele falou que se meu pai fosse, ele iria também. Aí ele... que eu falava pro meu pai, 72 anos, pai, você não precisa passar por isso, tá? Tudo certo. Meu pai falou, não, com o seu irmão eu vou. E aí meu irmão desistiu de ir. Na última hora ali, e estou até contando com o Marcelo para ir na próxima agora. E aí meu pai foi uma experiência maravilhosa, né? Os legendários todos ficaram impactados com a atuação do meu pai lá. Teve uma hora na montanha lá, 70 homens cantando louvor, quebrantando, chorando. E foi uma bênção mesmo, uma experiência muito boa. Recomendo para todo pai de família, todo aquele jovem que vai casar, suba a montanha para ter uma experiência com o Senhor. E a diferença do legendário é o seguinte, às vezes você chama uma pessoa para ir na igreja e ele não quer. Fulano, vamos na igreja comigo? Ah, não, esse negócio de Deus aí não quero saber não. Mas quando junta um monte de homem para ir acampar, vamos fazer um acampamento ali, vamos ter um encontro com Deus, aí ele vai, porque ele fica interessado, né? Então acaba indo e ele tem experiência com o Senhor lá em cima. É uma experiência muito boa. Isso aí. Legal. Vamos levar... Eu falo que assim, eu fui batizado com 15 anos, eu fui líder de louvor, eu tinha uma banda dentro da Luz para os Povos, que depois virou Videira em Goiânia, a gente já pratica há muito tempo, tivemos alguns encontros, como você colocou agora, a gente tinha lá atrás. Hoje em dia eu confesso que eu não tenho acompanhado a Luz para os Povos mais desde que eu vim para Palmas, eles ficaram em Goiânia, né? Mas tinham procedimentos de 3 dias, você saía na quinta-feira à noite e ficava sexta, sábado e domingo numa chácara, num ambiente isolado, onde a gente tinha um processo de encontro com Deus. Você tinha ali todo um trabalho de quebrantamento, de palavra, de pregação, de tudo isso acontecendo para levar você a entender um pouco mais, conhecer a Deus e ter o seu encontro com Deus para, através dos dons do Espírito, se comunicar e se quebrantar e estar mais próximo de Deus. E você falando agora do Legendários, eu confesso que eu vejo lá na rede social, mas não é algo que eu estou envolvido, que eu pego, já conheço ou converso, nunca conversei. Mas pelas palavras do Marcos se assemelha muito ao que eu vivia lá na adolescência, 15 anos de idade, 20, 30 anos atrás, mas enfim, naquele momento era algo que mudou muitos adolescentes, muitos jovens. Eu falo que eu cresci num ambiente onde, se não fosse Deus, eu não estaria aqui. Eu falo que Deus me moveu muito dentro da minha formação como pessoa, porque o bairro que eu cresci na infância, seja em Goiânia ou no Rio, meus pais são separados, eu já vinha com esse trauma familiar desde a infância, e eram bairros onde tinha-se muita droga, muito risco, muita prostituição, muito problema. E minha mãe falava, Renan, onde você vai? Não, mãe, estou indo para a igreja. E eu pegava minha bicicletinha, ia para a igreja, chegava na igreja toda segunda-feira de manhã para fazer ensaio de levita,
Aí voltava para casa, ia para a escola. Sexta-feira tinha ensaio de novo, sábado tinha culto de jovem, domingo tinha que tocar no culto de manhã e à noite. Então toda a minha juventude ela foi muito permeada por Deus movendo os meus passos. E se eu tiver que deixar aí alguma contribuição desse lado espiritual para você, esteja com os olhos abertos ao que Deus traz para a gente. Porque em vários momentos eu tive oportunidades de seguir a Deus e não seguir a Deus. Isso vem em eventos e você vai sendo provado a cada escolha que você tem. E eu tenho clareza na minha vida, que em um momento da vida eu estive por um lado onde eu falo que era quando você passa pelo vale da sombra da morte ali, que Deus está te carregando. Tem uma parábola que fala que mas tinham 2 jovens caminhando e num espaço tinham somente 2 pegadas. Nesse momento, eu estava te carregando no colo, meu filho. Você não estava sozinho. E eu sinto que isso aconteceu. Foi algo que passou. E se você não conhece ou não tem essa experiência com Deus, eu acho que a dica do Marcos é uma dica que eu levaria com fé. Tenha sua vida com Deus, busque se aproximar de Deus e conectar a tua carreira a isso. Eu acho que isso move e muda e transforma onde a gente vai chegar, porque a gente é muito pequeno. Acho que a gente está fadado a morrer pelo ego se a gente não estar próximo de Deus. Porque Deus comanda, a gente está aqui simplesmente como um objeto e uma ferramenta. A Bíblia fala que Deus, quando Ele quer olhar para o céu, Ele olha para baixo. Então isso que você falou, né, que nós somos muito pequenos. E nós somos muito pequenos mesmo, né? A grandiosidade do nosso Deus. Quando Deus quer olhar para o céu, Ele olha para baixo. Então, os nossos problemas não são nada para o Senhor, né? Ele resolve. E eu fico muito feliz, né, de saber que o Renan teve essa experiência aí com Deus. Isso aí faz uma diferença muito grande na vida da pessoa, né? Qualquer problema que ele tem, ele vai lembrar. Lá atrás, né, a experiência que ele teve com Deus, fazendo parte da banda da igreja, né, dos cultos, né, e aí a mãe dele merece os parabéns, né? Tá ali acompanhando, né? Nós temos a responsabilidade de levar os nossos filhos para a igreja, de deixar essa herança. A maior herança que eu posso deixar para o meu filho é a palavra de Deus na vida dele. Vida financeira, eles vão se organizar e vai depender muito deles. Agora a palavra, Deus na vida dele, os pais estão muito envolvidos nisso. Meu netinho o Noah tá com 3 anos e todo domingo a gente leva para a igreja, já vai. Filho da minha enteada, é neto, porque é segundo tá comigo desde, tem 17 anos que a gente está junto já. E graças a Deus, Deus colocou na minha vida e a gente leva o Noah todo domingo. Primeiro passo ali do início do domingo é levar ele para a igreja e inserir ele ali na vida com Deus. E o testemunho dentro de casa também, né? Não só levar na igreja, mas o papai teve uma oferta de coisa errada, outro, vem aqui, deixa eu contar para vocês aqui, o pessoal estava querendo fazer um negócio lá, não quis fazer não. Então assim, você dá o testemunho também, de ser honesto, de falar a verdade, meu filho. Dá o exemplo. Dá o exemplo. Papai, eu perdi uma atividade na escola, faz um atestado médico aqui para mim, que eu estou doente. Não, meu filho, isso é errado, não pode fazer isso não, vai lá e resolve o seu problema lá. O papai não vai dar atestado médico para você. Mas eu estava gripado, meu filho, estava gripado no dia de apresentar a atividade. Você não estava antes, você tinha que ter preparado antes a atividade, ele não estava pronto. Então você mostrar para ele que a honestidade é o caminho da vitória, é a alegria verdadeira vem das coisas certas. E as crianças, eu percebo que elas gostam de organização. Se você cobrar, elas vão... A criança não gosta das coisas bagunçadas. A criança gosta de rotina, das coisas organizadas. Às vezes os pais cedem à pressão dos filhos. Ir para o jiu-jitsu é desconfortável. Meus meninos têm 13 anos, têm 11 anos. Você acha que eles gostam? Eles gostavam quando era pequenininho, que não estava entendendo muitas coisas. Mas você ir lá para você treinar com adulto e tomar pressão do adulto, ele vai falar que ele não quer. Não, eu não quero mais. Meu filho, você não tem maturidade para decidir o que é melhor para você. Por enquanto é papai que vai decidir. E você não vai parar não, vamos embora. Eu falo que com criança também, assim,
mais importante, eu acho que o discurso tem que condizer com a prática, né? Não adianta você falar, tem que ser honesto, e ele está vendo que você, no seu dia a dia, às vezes nas pequenas coisas, você não está sendo honesto. Tratar então, as pessoas com respeito, né? Você pede para ele respeitar as pessoas e ao mesmo tempo você distrata alguém na frente dele. Então, independente da função da pessoa na sociedade ou posição social, a vida financeira da pessoa, você tratar sempre... O mundo é pequeno e o Tocantins é menor ainda. Então aqui, meu irmão, todo mundo se conhece. Você faz mal para uma pessoa, pode ter certeza que você está fazendo o mal para você mesmo. Você só não sabe ainda, mas ele é um familiar, um amigo de um amigo seu. Então procurar sempre fazer o bem, porque isso vai voltar para você de uma forma ou de outra, vai voltar. Então nós estamos aqui, né, num estado pequeno, todo mundo se conhece, a gente é fundador da capital, então não vale a pena entrar em confusão não. É isso aí. Hoje você tem sua clínica, trabalha no HGP, conta como é que é essa rotina. Eu tenho a clínica, né, o Instituto de Oftalmologia do Tocantins, nós fundamos em 2011 e trabalho como pessoa física, né, no Hospital Geral de Palmas, que é onde a gente faz os transplantes de córnea, né. Então hoje eu coordeno o serviço de oftalmologia lá, por enquanto, né, e também coordeno o serviço de transplante de córnea do HGP. Os colegas que me botaram nessa posição. Então, estamos lá tentando fazer o melhor. E às vezes eu fico feliz, né, em saber que da direção lá, doutor, oftalmologia não dá problema para nós, não. Graças a Deus. Se a gente der alegria, a gente fica até mais satisfeito, né? Então, é um hospital grande, né? O HGP é um hospital grande, tem muito problema, né? Os colegas que estão ali à direção, na frente, a gente tem que tirar o chapéu para eles, porque tem muito problema ali dentro para resolver, mas tem ido bem, né? Um hospital que não cobra para fazer nada, faz uma cirurgia. Mas a gente paga impostos, tudo bem, mas é um hospital que resolve muita coisa, né? Muito problema. Então, estamos ali tentando sempre fazer o melhor. Acho que é isso, né, Hugão? Parece não, mas já foi 1 horinha de papo gostoso. O Marcos trazendo muita coisa legal sobre Deus, sobre saúde, sobre gestão, mas acho que a maior contribuição que você trouxe foi como ser um ser humano melhor. Eu acho que de tudo que você contribuiu aqui, acho que das pessoas que passaram, parabéns pela contribuição em formar um mundo melhor. Eu acho que tudo que você trouxe te agradeço, é isso. Agradeço pela oportunidade. Contem sempre comigo, né? E o que eu puder fazer para melhorar a vida das pessoas, eu estou pronto para ajudar. Eu agradeço muito e estou muito feliz de você ter vindo participar aqui com a gente, mas sempre que eu pensei, você sempre esteve, né, no meu pensamento, antes, né, da gente conversar com o Renan, porque eu falo assim, eu gosto muito disso, assim, o discurso condizer com a prática, né? E você é isso, você é um cara que você está apresentando aqui hoje, eu que conheço você, sei que é o Marcos lá fora, né? Profissional dedicado, um chefe de família exemplar, um cara de Deus que realmente prega o evangelho, né? Prega a palavra de Deus por onde passa, né? Um legendário, né? Um amigo de servir a montanha aí, que eu vejo assim, às vezes a gente conversa bastante, a gente passou por essa experiência, a gente quer que as pessoas que a gente gosta também passem, né? E às vezes você chega tão feliz para fazer um convite para alguém e de repente recebe uma porta na cara, né? Então aí a gente conversa muito sobre, bom, mas calma lá, né? Vamos devagar, Deus vai falar ali no momento certo, vai tocar aquela pessoa, né? E, então estou muito feliz, obrigado mesmo pela sua participação, que Deus continue abençoando sua vida, conduzindo aí sua profissão, né? E as portas aqui do nosso podcast vão estar sempre abertas para você, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço, Hugo, e o que eu peço é que vocês dois e todo mundo que está assistindo continuem orando por mim, né? Porque eu fui muito elogiado aqui, então a gente tem que continuar fazendo as mesmas coisas e oração por nós. Mostra aí o que você trouxe para a palavra pela primeira de Deus. vez, um convidado nosso que vem. Gente, então nós vamos ficando por aqui. Obrigado por você que participou, que ficou com a gente. Não esquece de clicar no sininho, marca ali
para você poder ter a notificação sempre que tiver um novo episódio do Pod Clean Gestão e Saúde. Se inscreve no canal, busca a gente nas redes sociais e faça parte desse movimento onde a gente busca levar conhecimento, sabedoria, saúde e um papo descontraído como a gente teve com o Marcos aqui hoje para vocês. Continue com a gente, nós vamos estar sempre trazendo novidades, trazendo novos profissionais, sempre profissionais de destaque na sua área de atuação, para conversar um pouco sobre saúde, para orientar você que às vezes é um paciente que está com alguma dúvida naquela área, você que é profissional, que às vezes tem menos experiência, a gente vai tentar trazer aqui profissionais já que têm uma trajetória aí de sucesso dentro da profissão, para que realmente você possa, dentro desse bate-papo, tirar alguma coisa de proveito que possa ajudar você profissionalmente e continue com a gente aí para que você realmente ouça sempre o que essas pessoas, esses profissionais experientes têm para dizer. Valeu, um abraço a todos, fiquem todos com Deus.